Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos estudar aí a nossa linda e bela língua portuguesa. Vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje. A nossa aula 78 vai se tratar de ortoépia e prosódia, que são duas áreas da língua portuguesa que trata aí a questão da acentuação tônica, né, das palavras, a maneira como você pronuncia as palavras, né? Então vamos conhecer aí a ortoépia. A ortoépia, ela trata da pronúncia correta das palavras. Por outro lado, pronunciar incorretamente uma palavra é cometer a cacoépia. Então nós temos aí a palavra ruim como exemplo, né? Geralmente a gente ouve as pessoas falarem ruim, né? Ruim, como se o acento tônico fosse no ru, né? Mas na verdade não é no in. Então a ortoépia, orto significa correta e épia vem da palavra epos do grego, né? Que significa palavra. Então, seja palavra correta, né? Pronúncia correta das palavras. Então vamos conhecer outros exemplos aí que vai mostrar os erros, né, cometidos contra a ortoépia, são chamadas de cacoépia. Quando se pronunciar erradamente as vogais quanto ao timbre dessa vogal. Então nós temos aí pronúncia correta, o timbre, né, fechado, como por exemplo nós temos omelete, né, na cartela vocês podem observar. Nós temos aí, a pronúncia correta é com o fechado, o E e o O fechado, mas geralmente a gente ouve omelete, né? Mas o correto é omelete, assim como alcova e crosta. Crosta é o O fechado, né? A pronúncia errada que geralmente a gente ouve é aberto, né, com timbre aberto, omelete, alcova e crosta. Essas são as pronúncias erradas das vogais, né, das vogais. Então, o correto é omelete, alcova e crosta, ok? Outros exemplos que vai tratar, né, da cacoépia. Nós temos aí, omitir fonemas, quando na palavra cantar, e no caso o verbo está no infinitivo, né? E aí a gente quase não ouve o som do AR no final, né? O cantar, trabalhar, né? Geralmente sai o som mais fraco, canta, trabalha. Só que aí, canta e trabalha, já vai estar o verbo já na terceira pessoa, né? Ele canta, ele trabalha. Então, por isso que é importante a gente pronunciar o cantar, o trabalhar, porque está no infinitivo, né? Termina com AR. Aí nós temos a palavra amor, né? O que a gente ouve geralmente? A gente ouve amor, né? Fica com acento fechado, né? Só que o correto é a gente falar amor, né? Abóbora, a gente pronunciando corretamente o bó duas vezes, né? Só que geralmente as pessoas emendam, né? Fala abóbora, mas não é abóbora, é abóbora. Precisa pronunciar as duas sílabas, né? Bó. Prostrar, geralmente as pessoas engolem o último R, né? Prostar, não é prostar, é prostrar. Reivindicar, ao invés de reivindicar, né? É rei, né? O que a gente ouve geralmente é reivindicar, não é rei, é rei, tem um izinho aí, né? As duas vogais, e o i. Outros exemplos que nós temos de cacoépia, acréscimo de fonemas. Aqui já acrescenta uma vogal, por exemplo, na palavra pneu. Muitas pessoas falam pneu, né? Só que o correto é pneu. Freada, não tem i, não é freada, ok? Bandeja. E aí, o que a gente ouve,
bandeja, como se tivesse um i aí. No caso, não tem um i, ele é só o e, bandeja. Substituição de fonemas, por exemplo, do o para o i, do u para o o, né? Como cutia, cotia. No caso, não é cotia, é cutia, é com u, né? Cabeçalho, com LH, e não cabeçário. Bueiro. Muitas pessoas falam boeiro. Não é boeiro, é bueiro, é com u mesmo. Então, aí, geralmente, as pessoas trocam, né? Substituem uma vogal pela outra. Agora, nós vamos ver a troca de posição de uma ou mais fonemas. No caso, aí, nós temos, exemplo, a palavra caderneta. A outra pronúncia é cardeneta. Então, observe que caderneta é a palavra correta, tá? Porque vem da palavra caderno, né? Então, a sílaba tônica dela é aqui no der e não no car, tá? Nós temos a palavra bicarbonato. Essa é a pronúncia correta aqui, ó, bicar e não bicabor. Não é no bor, é no car, bicarbonato, ok? A palavra muçulmano. A sílaba tônica é aqui, ó, muçulmano e não muçulmano, ok? Temos mais um exemplo agora, né? A nasalização de vogais, como vocês estão vendo aí na palavra sobrancelha. Esse é o certo, ó, só. O que aconteceu aqui na outra pronúncia, ó? Sobrancelha. Então, tá vendo que uma nasalização do O aqui pelo M, né? A palavra mendigo. Mendigo, a sílaba tônica aqui é no men, né? Só que o que acontece aqui na palavra mendigo, está nasalizando o I, né? Aqui, ó, o I. Mas o correto é mendigo. Bugiganga. Observe que aqui não tem nasalização, é bugi, né? Só tem a nasalização aqui, ó, no gan, né? O que acontece? Geralmente as pessoas trocam, né? Bugiganga. Então, tá havendo uma nasalização aqui do U, né? E na outra pronúncia pode-se também nasalizar o gin, né? Bugiganga. Mas como é o correto? Bugiganga, ok? Então, turmas, essa foi a ortoépia, né? Os famosos erros da cacoépia. E agora nós vamos conhecer a prosódia. Então, gente, a prosódia, ela trata da correta acentuação tônica das palavras, né? Tomando como padrão a língua considerada culta. Então, está na acentuação tônica de cada uma das palavras. É claro que ela vai cair lá na regra das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, né? Proparoxítonas. Então, vamos conhecer mais com os exemplos da prosódia. Vamos lá. Nós temos aí o conceito do que é prosódia, não é? Que é a acentuação tônica das palavras. Vamos ver os exemplos agora. Observe a pronúncia correta de algumas palavras, como abóbada. Abóbada em vez de abóboda, né? Então, é abobá, né? E não abobó, ok? Nós temos a palavra aleijar em vez de alejar. Aleijar tem o i, né? Então você tem que pronunciar o i, né? Advogado em vez de advogado ou advogado. Quando você pronunciar a palavra advogado, você fala meio que rapidinho aqui a pronúncia do D e do V. É só que a gente geralmente ouve falar muito aí como se tivesse um I, né? Entre o D e o V. Advogado. Ou advogado, né? Como se tivesse um E. Mas o correto não é nenhuma das duas pronúncias, né? Segundo as regras da língua portuguesa, tá, gente? A palavra bandeja em vez de bandeja. Na palavra bandeja não tem o I, né? Não existe esse I, é bandê, né? Essa é a pronúncia correta. Aí nós temos também a palavra beneficente. Beneficiente é o incorreto.
O correto é beneficente. Palavra cabeleireiro, em vez de cabeleireiro, tá? Tá subtraindo aí as vogais I, né? Quando eu estava lá no 6º ano, 7º ano, eu treinava muito essas palavras, porque realmente é difícil, né, da gente aprender assim de uma vez só. A gente vai treinando, vai escrevendo, aí a gente consegue, né, conseguir abstrair essas palavras, a pronúncia correta, né? Além da escrita, é claro. Caranguejo, caranguejo não tem o I, tá? Não é caranguejo, é caranguejo. Queijo, na palavra queijo existe o I. É correto sim a gente falar queijo e não queijo, queijo, como se não tivesse o I, né? Disenteria em vez de desinteria. O correto é dizen e não desin, né? Empecilho em vez de empecilho. A pronúncia correta é empecilho, com E mesmo, tá? E não como se tivesse um I, né? Empecilho. Estourar em vez de estourar. Estourar, você está suprimindo o U, né? Estourar. Estupro em vez de estrupo. O correto é estupro, né? Tem aí a junção do P e o R, né? E o que acontece? Geralmente as pessoas fazem o contrário. Elas colocam o R lá no T, junto com o T, né? E a palavra lagartixa, em vez de largatixa. O correto é lagar e não largar, né? Manteiga, manteigueira. Manteigueira em vez de manteigueira. Por quê? Porque vem da palavra manteiga. Manteiga é com I, né? Tem a junção das duas vogais aí, o E e o I. Mendigo em vez de mendigo, né? Aí, no caso, está acontecendo uma nasalização aí do I, né? E a palavra meritíssimo, em vez de meretíssimo. O pronome de tratamento utilizado para os juízes, né? É meritíssimo e não merê, é meri. Mortadela, em vez de mortandela. Mortadela não tem o N aí, não nasaliza o A, né? Não tem nasalização, é mortadela e não mortandela. E aí nós temos também a prosódia, justamente nas oxítonas, que são as sílabas tônicas, né, que vão recair na última sílaba da palavra. Então, vocês estão vendo aí, ó, a palavra catéter, a acentuação tônica é no final da sílaba, na última sílaba, né? Geralmente a gente conta de trás para frente as palavras, né? As sílabas das palavras. Cister, condor, febril, hangar, harém, mister, nobel, novel, recém, refém, ruim, sutil, ureter. Então, notem que algumas palavras elas têm o acento tônico na palavra e outras não têm, né? Outras você tem que realmente conhecer como essa palavra é pronunciada, onde é que recai a sílaba tônica, né, da palavra. Aí nós temos também o que? As paroxítonas. As paroxítonas, elas vão, a acentuação tônica delas vai cair na segunda sílaba. Então, vocês estão vendo aí que elas estão destacadas, né? Ambrosia, né? Avaro, asiago, caracteres, cartomancia, ciclope, erudito, ibero, gratuito, látex, libido, poliglota, pudico, recorde, rubrica e têxtil. Então, essas são as pronúncias corretas das palavras paroxítonas. Observe que a maioria delas também não está acentuada, mas que a partir do momento que a gente conhece como ela é falada adequadamente, a gente memoriza, grava, né? E passa a falar corretamente a acentuação tônica das paroxítonas. As proparoxítonas, todas elas são acentuadas, né? Na nossa língua portuguesa,
as proparoxítonas, todas elas são acentuadas na terceira sílaba. Então, nós temos exemplo aí, ó, acrópole, aeródromo, aerolito, aerólito, ágape, alacre, alcoólatra, álibi, âmago, antídoto, amálgama, anátema, andrógeno, arquétipo, autóctone, bígamo, bímano, biótipo, égide, epíteto, estereótipo, ímprobo, íngreme, ínterim, notívago, protótipo, vermífugo. Então, observe que todas elas são acentuadas. Significa que elas têm o acento, o agudo ou o circunflexo, né? Pode ser um dos dois. Mas eles sempre vão estar o que? Registrados. Vai estar registrado na palavra, né? O contrário das oxítonas e das paroxítonas, que geralmente vai ter, né, o acento ou não. Pode ter o acento ou não, o acento gráfico na palavra, né? E outras não vão ter, né? E então nós temos também dentro da prosódia algumas palavras que são aceitáveis, né, a dupla pronúncia. Ou seja, a gente pode pronunciar de uma maneira e de outra. As duas formas, elas são permitidas, né, segundo as regras da língua portuguesa. Então, nós temos aí, por exemplo, a palavra ortoépia. Observe que o ézinho está acentuado, né? E ortoepia, ou seja, eu posso falar com acento tônico no E ou no I, né? Na última sílaba aí, né? Acróbata ou acrobata, né? Você observe que troca o acento agudo, né? Do acró para o ba. Biópsia, né? Ou biopsia. Boêmia ou boemia. Se você ouvir essas palavras de uma forma ou de outra, elas estão corretas, tá certo? Aí nós temos também, ó, hieróglifo ou hieroglifo, homilha ou homilia, projétil ou projetil, réptil ou reptil. É estranho para nós, né, ouvirmos isso, mas ela é permitida. Geralmente as pessoas falam mais essa primeira pronúncia, né? Projétil, réptil, né? Mas as duas são corretas. Soro ou soror, transistor ou transistor, xerox ou xerox, zangão ou zangão, Oceânia ou Oceania. Então, agora nós vamos seguir para a nossa DLI, né? Vamos ver aí a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, nós temos certas palavras que são com frequência pronunciadas de maneira que fogem à norma padrão da língua portuguesa. Nas palavras a seguir, qual é a forma própria da norma padrão? Então, observem aí, ó, tem uma letra A, B, C e D. Vocês vão analisar cada uma dessas palavras, né? Quais delas estão escritas corretamente, tá bom? E na questão 2, qual dos pares de palavras abaixo não admite dupla pronúncia? Que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês vão ler cada uma dessas palavras, vão perceber aí a acentuação, né? Que todas elas estão acentuadas e qual delas é que não aceita a dupla pronúncia, ok? Então, tenham todos uma boa atividade, daqui a pouquinho eu retorno com vocês.
Muito bem, turma, chegou o momento agora da nossa correção de cada uma das atividades. Nós temos aí a primeira questão que foi pedido para vocês marcarem aí qual é a forma própria, né, da norma padrão das palavras que estão aí na sequência em cada uma das alternativas, né? Então, na letra A nós temos a palavra beneficente. Será que está correto? Beneficente? E meteorologia. Então, observe que beneficente está aqui com CIE, né? Mas, no correto, como é o correto? É beneficente. É o CE aqui. Então, a letra A não está de acordo com a norma padrão da língua, certo? Meteorologia. Será que está correto? Sim, essa aqui está correta. É meteorologia mesmo, tá? É assim que se escreve. Na letra B nós temos meteorologia. Então, observe que aqui, ó, houve uma troca aqui, né? Então, essa está incorreta, está errada. Mendigo, será que está correto? É assim que a gente fala, mendigo? Sim, está correto. E a letra C, bandeja e o verbo seja. Será que está correto o verbo seja? Então, vamos lá. Bandeja, não tem esse I. O correto é só até aqui, ó, bandeja. Não existe o I aí entre as duas vogais, não existe esse Izinho aqui, tá? Só existe uma vogal. Seja, o verbo imperativo não existe o verbo seja. Não existe, tá errado, tá? Então, a única que está correta é a letra D, bandeja e seja. Aí sim está correto, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Quem marcou a letra D, acertou. As demais, já acabei de fazer a avaliação aí para vocês, que elas estão incorretas. Então, o nosso gabarito, ele diz que as palavras bandeja e seja estão corretas conforme a norma padrão da língua portuguesa. Seguem as escritas corretas de beneficente, meteorologia, bandeja e seja. Ok? Então, esse é o comentário da nossa questão 1. Vamos para a nossa questão 2. Qual dos pares de palavras abaixo não admite dupla pronúncia? Então, nós temos aí a palavra projétil e projetil. Essas duas palavras, é permitida a dupla pronúncia na regra da língua portuguesa? Sim, nesse caso a língua portuguesa aceita. A letra B, réptil e repetil. É aceitável essa dupla pronúncia dessas duas palavras, dessa palavra? Sim, ela também é aceitável. Na letra C, fúnil e funil. Será que é correta essas duas pronúncias? Bom, aí é que tá, né? Aqui no caso dessa palavra não é aceitável, tá, turma? Não é aceitável. A letra D, sim, a letra D é aceitável. Acróbata e acrobata, pode ser das duas maneiras. Então, a letra C, a palavra funil, né, é a que não aceita a dupla pronúncia, né, pois é uma oxítona terminada em L, né? As demais palavras aceitam normalmente a dupla pronúncia das palavras, certo? Então, esse foi o nosso gabarito aí da questão 2. Então, turmas, observe aí, ó, a palavra funil é o que? Ela não aceita a dupla pronúncia. Por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em L, né? Então, dentro das regras das oxítonas, no caso aí, a palavra funil termina com L, ela é uma oxítona, então não é aceitável, tá? As demais palavras aceitam normalmente essa dupla pronúncia das palavras, ok, turmas? Então, obrigada pela participação de todos vocês e a gente retorna em uma próxima aula.